Então, João capítulo 6 é o texto principal de hoje. Evangelho de João capítulo 6. É um capítulo muito grande este. E é um capítulo importantíssimo também. Verso 60 diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? E o que eu acho interessante é que no verso 66, como que um complemento, depois do que ele ouviu, ainda João assim escreveu, dizendo assim, no verso 66, Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Meus amados irmãos, eu penso que o Espírito Santo hoje quer nos trazer à reflexão algo muito importante. O que será, na verdade, um discurso duro? O discurso é muito duro ou as pessoas é que não querem ouvir a verdade? Os evangelhos registram que onde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão de pessoas de vários lugares, de várias classes sociais, que o seguia. Muitas delas buscando naturalmente soluções para os seus problemas e respostas para os seus dilemas. Quando você vê ali no capítulo 1 de Marcos, Marcos escreve o seguinte, que as pessoas buscavam ouvir Jesus porque ele não falava como os demais, os escribas e os fariseus, mas ele falava como quem tinha autoridade. Mas aqui no capítulo 6, que é um capítulo riquíssimo, cheio de ensinamentos preciosos, nós vemos que do meio para o final, Jesus, ele como que engrossa um pouco, o discurso, ele torna o discurso um pouco mais assim forte, e aí os judeus se fingem de escandalizados e já não querem mais segui-lo, e ainda diz assim, quem é que pode aguentar uma palavra destas? Eu vejo neste capítulo 6, pelo menos aqui uns 6 tipos de pessoas que dizem que seguem Jesus. Não é que seguem, mas esses tipos seguiam naquela altura. Jesus era um homem que a presença dele, a maneira como ele falava, a maneira como ele agia, sempre atraía atenções. O primeiro tipo de pessoas que seguiam Jesus eram aquelas pessoas que a gente conhece até hoje como os oportunistas, curiosos, espectadores, pessoas que estão em busca apenas de alguma vantagem pessoal para a sua vida. O diácono Beni, que estava aqui conduzindo o culto, ele falou, na altura da palavra da oferta, algo muito importante que eu pretendo, inclusive, quase que o Beni queimou meu filme, porque as pessoas, muitas delas buscam Deus, não por aquilo que Deus é, mas sim por aquilo que elas querem que Ele faça para elas. E isso não é bom, porque Deus não se deixa enganar pelo homem. Então, estes curiosos, esses oportunistas e esses espectadores, como João diz assim, grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. É natural, as pessoas que estão
que têm enfermidades, e especialmente naquela época. Imagina, hoje temos clínicas, temos hospitais de referência, hospitais especializados só em traumas de ossos, hospitais especializados somente, tem até clínica do sono. Aqui na África do Sul tem a clínica da dor de cabeça. Sabe, irmãos, tudo aquilo que distrai o pregador é prejudicial para a palavra de Deus. Eu já pedi que essa tela fosse recolhida no momento em que a palavra começasse. Eu não sei o que é, porque essa tela ela não se mexe sozinha. Então, voltando aqui, esse grupo de curiosos que seguia Jesus, eles, na verdade, estavam em busca de alguma coisa para a vida deles. Eles queriam algo, eles queriam uma cura, eles queriam, enfim. Mas eles não estavam seguindo Jesus porque ele é aquilo que ele é. Os curiosos enchiam as portas, enchiam as casas, enchiam as salas. Os curiosos, eles sempre fazem número. Eles fazem muito número. E às vezes a pessoa chega, vê uma casa cheia e acha que é um sucesso. Eu lembro de um pregador, um famoso pregador, e ele conta na história dele que houve uma altura, quando ele estava começando o ministério, e ele já pregava muito na igreja. Então, ele estava começando o ministério e foi organizada uma grande campanha evangelística. Era a primeira vez que ele ia pregar ao ar livre. E então ele projetou aquela mensagem para poder pregar e imaginava, porque ele já era conhecido, que uma multidão iria, né? E, na verdade, o que aconteceu é que, próximo da hora da tal cruzada evangelística, caiu uma chuva torrencial que inundou toda aquela área, não permitia que os carros passassem, e quando estava ali, nem sequer o pessoal de apoio podia ir todo, e ele, quando subiu no púlpito, só tinha uns 2 irmãos aqui, o som estava prejudicado, chovendo torrencialmente, e ele conta que ele não conseguiu contar 7 pessoas na frente dele. Não conseguiu contar 7 pessoas. E aquilo foi impacto. Ele era muito jovem, e ele tinha projetado aí uma mensagem muito, muito forte para alcançar uma multidão, mas quando ele subiu ali, o Espírito Santo falou com ele: olha, prega a mensagem que tu preparaste. E ele disse que pregou meio sem graça, né? Não conseguiu aquelas frases de efeito que ele queria, né? Que ele já tinha escrito assim, destacado e tal, em tamanho grande lá no papel, mas ele pregou. E quando ele fez o convite, veio um bêbado na frente. Só quem estava na chuva era um bêbado, né? E o bêbado veio à frente. E então ele orou pelo bêbado. Passaram-se 5 ou 6 anos, ele voltou àquela cidade. Ele foi pregar numa grande igreja. E quando ele estava pregando ali naquela igreja, ele acabou de pregar, o dirigente daquela igreja veio falar com ele e disse assim: o senhor não lembra de mim? Ele disse: não lembro, senhor. Sei que o senhor é o pastor fulano, uma pessoa conhecida, disseram, mas há 6 anos atrás eu era um bêbado. E eu estava bebendo, e deu uma chuva muito forte, e o bar encheu de água, e eu tive que parar de beber, não tinha transporte para ir para casa, e eu fiquei ali atrás de um poste,
e tinha lá uma pessoa que eu chamei de um doido, em cima de uma tribuna, pregando para a chuva. Mas quando você pregou, aquela palavra foi direto ao meu coração. Aquilo atravessou a minha vida. Eu cheguei ali bêbado. Eu posso até ter andado até o púlpito ainda cambaleando, mas quando eu levantei dali, eu levantei uma nova criatura. Tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Ele disse, eu perdi tudo que eu tinha bebendo, eu perdi tudo, eu joguei fora tudo que eu tinha perdido o meu lar. Mas a partir daquela noite, no dia seguinte, quando eu acordei uma nova criatura, eu voltei a trabalhar, eu continuei a frequentar a igreja, eu reconquistei a minha família. Hoje eu sou o pastor dessa igreja aqui. E disse para ele, sabe, irmão, eu sei que quando você pregou naquele dia, eu podia perceber que as tuas palavras, elas estavam assim, você não estava assim com aquela força, mas saiba que a palavra não é tua, a palavra é de Deus. Muitas vezes nós achamos que a multidão vai fazer a diferença, e não faz. Quando eu estava, o último culto que eu passei antes de vir embora do Brasil para cá, foi numa igreja lá num dos bairros mais quentes do Rio, Campo Grande. Era um culto de segunda-feira ou terça, não sei bem já o dia qual foi, e nós pregamos lá, estavam lá todo o grupo da África, e quando eu acabei de pregar, orei por várias pessoas e veio um moço falar comigo. E disse assim, pastor, o senhor não me conhece, eu sou da Paraíba, que é um outro estado. Eu era um homem perdido, eu entrei no culto naquela noite para fazer uma arruaça, porque eu não gostava de crente. Mas quando o senhor começou a pregar naquela noite, alguma coisa me prendeu na cadeira, eu não conseguia me mexer. Aquela palavra entrou toda na minha vida, tudo que o senhor falou é como se fosse para mim. E quando aquele culto terminou, Deus mudou a minha vida completamente. Eu estou hoje aqui no Rio de Janeiro, eu tenho comércio, eu tenho uma vida nova. Deus mudou a minha vida. Você não sabe de uma coisa, sabe uma coisa? Não? Muitas vezes, aquela pessoa que Deus põe do teu lado ali, no transporte, no autocarro, no avião, no comboio, enfim, em qualquer circunstância, é a pessoa que Deus quer que você fala aquilo que você tem com Deus, a tua experiência com Deus, porque Ele quer salvar aquela pessoa. Na multidão pode ter oportunistas, mas quando Deus põe alguém na tua frente, é porque Deus tem um projeto na vida daquela pessoa, e você é o único que Ele quer usar para poder salvar aquela pessoa. Mas Jesus era um homem famoso. Imagina, naquele tempo, pessoa que parava para poder falar com os outros. O segundo grupo que eu encontro aqui no capítulo 6 de João, é o grupo dos que parecem convertidos, mas não são, eles são apenas convencidos. João 6,14 diz assim, então vendo aqueles homens, o sinal que Jesus havia realizado, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Que sinal será esse que Jesus Vamos ver o que tem antes do versículo 14. Antes do versículo 14 é a multiplicação dos pães. Então, quando eles viram que 5 pães e 2 peixes, eles não viram, né? Eles só viram que não tinha nada. E de repente os discípulos começaram a sair com bandejas ou com cestos cheios de pães e de peixes. E que eu acho interessante, irmãos, a simplicidade do Evangelho, que me parece que é Mateus e Marcos que registram. Jesus diz assim, recolham aquilo que sobrou, e diz que sobraram 12 cestos cheios de pão. Por que será que não sobrou peixe? Será que as pessoas comeram mais pão? Não, sabe por que não sobrou peixe? Porque você sabe muito bem, naquelas condições que o peixe de um dia para o outro podia estar estragado. Né? Peixe é uma coisa que você tem que ter cuidado com ela. Imagina se no outro dia fossem comer aquele peixe e alguém passasse mal.
Mas eles viram o milagre. E como viram o milagre, eles logo associaram Jesus como alguém especial. E disseram, este é aquele, o profeta que devia vir ao mundo. Esses são as pessoas convencidas. Eles estão assim, eu chamo esses hoje os amigos do Evangelho, os amigos da igreja. Eles gostam da igreja, gostam dos cultos, gostam dos hinos, até dão alguma oferta, mas eles não têm compromisso nenhum. Eles não querem uma mudança na sua vida. Eles gostam de ver milagres. Hoje nós quase já não vemos isso, porque hoje os milagres estão associados a tomar dinheiro dos outros. Mas quando eu estava me preparando para o ministério, eu conheci homens e mulheres de Deus que eram usados por milagres, e a coisa era tão... Irmãos, lá na minha terra enchiam estádios com 20, com 25 mil pessoas e não se tirava oferta, porque o foco não era dinheiro, o foco era ver Deus operar. Eu nunca vou esquecer um casal que estava lá, um casal já idoso, e eles pediram que fizesse um púlpito pequenininho, era pouca coisa maior do que isso aqui assim, só cabiam os dois lá em cima, e disseram, nós não vamos pôr a mão em ninguém, nós não vamos pegar em ninguém, nós só vamos pedir que, porque eram muitos auxiliares que estavam ali, que você fique atrás de qualquer pessoa, porque Deus vai fazer. Irmãos, eles nem oraram. Eu escutei do meu lado, tinha uma pessoa numa cadeira de roda toda torta. Eu escutei os ossos estalarem, os ossos estalando e aquilo tudo voltando ao normal, e a pessoa se levantou sozinha. Você sabe por que isso? Porque para Deus operar, não precisa ninguém dizer assim, olha, se você der alguma coisa, Deus vai te dar. Esse não é Deus, não. Isso não é de Deus, não. Eu nunca vi tantos milagres como naquele dia. A gente não sabia mais, você não sabia mais se levava uma cadeira de roda para o púlpito para mostrar, se levava muletas, porque era aos montes. Era aos montes. O terceiro grupo que eu vejo são os materialistas. E tendo encontrado, João capítulo 6, 25, e tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Como é que você chegou aqui? Jesus respondeu a eles assim, em verdade vos digo, vocês não me buscam porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Quer dizer, quando ele... o texto aqui, vamos ver o que está aqui no verso 24, para nós podermos entender esse momento, o que aconteceu. Verso 22 diz assim, no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, e contudo os barquinhos tinham chegado, e vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos seus barcos e foram a Cafarnaum, e achando do outro lado, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Mas no verso 16 diz assim, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e Jesus ainda não tinha chegado, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado umas 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Quer dizer, João registra o momento que Jesus caminha sobre as águas, né? Então, Jesus não vai fazer as coisas porque você jejuou. Jesus não vai fazer as coisas porque você é bom dizimista.
Jesus não vai fazer as coisas porque você dá oferta para a missão. Jesus não vai fazer as coisas porque você é um bom pai de família. Ele vai fazer as coisas porque Ele é Deus. E Ele quer fazer para abençoar o seu povo. Nós não merecemos nada. E as pessoas às vezes chegam com o pastor assim, mas pastor, eu tenho sido uma pessoa tão correta, pastor, eu tenho sido assim, e parece que tudo anda para trás comigo. Quer dizer, então, você está sendo correto, você está para que Deus possa abençoar a tua vida? É esse Deus que você quer? Você está igual a esses aqui. Jesus entendeu, né, a preocupação deles. Quando foi que você chegou aqui? Não viu você pegar barco nenhum? Não viu você entrar no barco? Como é que você chegou aqui? Vejam que Jesus podia dizer, não, vocês deviam ter ficado um pouco mais espertos, se eu ver que eu andei sobre as águas. É o que fariam os pregadores de hoje, eles iam se exaltar. Eu posso andar sobre as águas. Ele disse, olha, vocês não me enganam não. Vocês não estão aqui porque vocês estão preocupados comigo, com o meu bem-estar, ou em ouvir a palavra. Vocês estão aqui porque vocês ontem encheram a barriga e querem encher hoje de novo. Ele era bem forte nas palavras dele. E hoje as pessoas não querem mais ouvir evangelho forte, não. Não querem, não. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui convidado, não vou dizer nem o país, né? Senão alguém mata a charada rapidinho, para pregar 16 mensagens numa igreja. O pastor ia sair de férias e eu era assim o mais próximo, né, do que ele achava, com capacidade para poder pregar na igreja. E ele me chamou, das 13 mensagens. E então acontece que eu fui e preguei a primeira mensagem. Uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja, acho que um monte de vezes, né? A igreja As Portas do Inferno, até isso é parte do meu livro, de um dos meus livros. E quando eu só falei, né, sobre a porta da perseguição, nesse dia, e quando foi no outro dia, ele telefonou, ele estava em outro país, disse assim, pastor, eu quero dizer o seguinte, o senhor não pode pregar esse tipo de mensagem na minha igreja. Por que, irmão? Porque os meus crentes não podem ouvir. Mas então eu estou falando que Jesus disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno. E eu disse apenas que o inferno, enquanto que para o céu só tem uma porta, para o inferno tem muitas portas. O inferno vai abrir muitas portas. E a primeira que ele vai abrir para a pessoa poder deixar de ir para o céu é a perseguição. Não, mas essa mensagem é muito sanguinária, é muito sanguinolenta, é muito forte, eles não podem ouvir. Resultado, caçaram a minha palavra, eu fui desconvidado mesmo ali. Não pude mais pregar naquela igreja. Então o que é duro para essa gente? Duro para eles é quando você fala a verdade. Porque a pessoa está aí, talvez, quem sabe, não sei, né? Pode estar num país de primeiro mundo. Porque para o pobrezinho não tem mensagem dura. O pobre não tem mensagem dura para ele. Mas aquela pessoa que está assim naquela vida assim boa, né? Ele só quer mensagem light. Eu já fui desconvidado para ser pastor de uma igreja por causa disso. Reuniram conosco e tal, várias reuniões e tal. Pastor Eliel, queremos o senhor como nosso pastor. Até que um lá chamou todo mundo, depois que aí reuniram a igreja, fizeram uma votação, foi quase 100% e tal. Aí chamou e disse, irmãos, tomem cuidado. Você sabe que o pastor Eliel é um homem muito duro. A palavra dele é dura. Ele vai apontar o caminho para o céu aqui, vai dizer. Resultado, naquela mesma noite eu fui desconvidado. Mas pode desconvidar você para ir na casa dele, pode desconvidar você para almoçar com ele, pode cancelar convite para você pregar, pode cancelar convite para você ser pastor, mas não vão cancelar a tua ida para o céu, porque você está fazendo aquilo que Deus quer que faça. É crente light, eles são os crentes light, né?
tem que ser mensagem só para cura divina, só para prosperidade, só para bênção, mas sem compromisso. Materialistas e interesseiros. O quarto tipo de pessoas que João, né, registra aqui, está lá no capítulo 6, tudo no capítulo verso 41, diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão Jesus disse-lhes: não murmureis entre vós. E são os murmuradores. Esses aí estão sempre contra tudo. Eles estão contra tudo. Tudo que você faz tem sempre que ter uma correçãozinha. Os irmãos sabem que nós temos a hora para poder começar o culto. E temos a hora para poder terminar o culto. Então o culto começa às 14h30 com oração e vai acabar quando nós dissermos amém. Não é verdade? É a hora certa. A hora que nós dissermos amém, acabou o culto. Agora pensa numa coisa atribulada, é você chegar, certo? E você chega no lugar e você vê, aí canta, né? A banda toca 2 hinos. Aí o coral das irmãs canta 3 hinos. O coral, sei quem, cantam 20 hinos no culto. E você está ali sentadinho esperando a hora de poder pregar e já está ali pensando, roubar o meu... O pastor diz: não tem problema, pastor. O senhor tem tempo. Quando chega lá, falta 8:50, ele ainda diz assim: olha, irmão, você me dá o microfone 8:50, porque eu tenho que despedir a igreja. 10 minutos. 10 minutos. Já fizeram isso comigo. Você sabe o que eu fiz? Cheguei na frente e disse assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai. Encerrei o culto ali e entreguei para ele o microfone. Mas tem aquele pessoal que, se passar 1 minuto, ele começa... quando falta meia hora, ele começa a olhar no relógio. O que aconteceu hoje? O pastor não começou a pregar ainda? O culto hoje vai longe. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram pão no deserto, pão que caiu do céu. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu agora. Eu sou o pão vivo agora. Eu sou aquele que alimenta agora. Eu sou aquele que sara a alma agora. Eu sou aquele que socorre o aflito agora. Vocês já comeram, os vossos pais comeram aquele pão. Agora é um novo tempo, agora é uma nova aliança. Até quando, irmãos, nós vamos continuar com essa mesmice? Não vai haver mudança em nós. Ele é o mesmo. Ele está vivo, ele não foi Deus, ele é Deus. Ele não foi Salvador, ele é Salvador. Ele não foi eterno, ele é eterno. Pois é, misericórdia mesmo. Quinto tipo: inconstantes, vacilantes e sem compromisso com a verdade. Aqui começa. São os versículos, esse aqui é bem longo, 48 até o 56. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Olha a diferença. Caía do céu? Sim, caía do céu. Tem explicação científica para isso? Não tem. Mas certamente que Deus, como é criador, entre os elementos que estão aí na atmosfera, Deus, né? Se, irmãos, eles tiram, olha só, o petróleo,
Né? Tem algum geólogo aqui? Não tem. Antigamente tinha vários. A gente fazia geólogo, aí uns 5 levantavam a mão. Parece que tem um lá atrás. Lá. Então, o que é o petróleo? O petróleo, segundo, né, a geologia, há milhões de anos atrás, elementos vivos foram soterrados e passaram por um processo e tal. Enfim, virou petróleo. Mas do petróleo hoje, tira-se tudo. Isso aqui é petróleo. Viu? Está vendo? A capa desse cenário aqui, isso aqui, plástico, todo plástico, tudo isso é petróleo. Até alimentos se consegue produzir tirado do petróleo. Então, se o homem consegue, daquele óleo que está nas profundezas da terra, produzir tantas coisas, então Deus não tem a capacidade dos elementos que estão no ar fazer um pão? É claro que tem. É claro que tem. É claro que tem. Mas Jesus disse, eles comeram aquele pão e morreram. Este é o pão que desceu do céu. Apontava para ele. Este, eu entendo que ele, quando falava, ele dizia, este é o pão que desceu do céu. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Por quê? Porque na Páscoa eles costumavam celebrar, matar aquele cordeiro que ficava lá, aqueles dias guardado e tal, e comiam, né? Ele dizia assim, eu sou esse pão. Isso aqui, a pessoa tem que comer. Isso fala de intimidade com ele. Isso fala de ter uma vida com ele. Aí disputavam os judeus entre si. Como pode nos dar este a sua carne para comer? Eles eram carnais, irmão. Eles só pensavam. Imagina se você vai ali para o capítulo 4, né, um pouco antes, você vai ver o Nicodemos, que ele era um doutor da lei. Ele era membro do Sinédrio. Jesus disse assim, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E o Nicodemos não entendeu nada. Como é possível o homem ter que voltar para a barriga da mãe? Vocês veem como eles estavam dissociados, estavam afastados do que é a palavra de Deus. Como pode, pois, nos dar a sua carne? Jesus disse, na verdade vos digo que se não comer, Jesus também pisou na ferida. O que eu gosto de Jesus é isso. Hoje nós estamos levando até às vezes, né, chega lá aquele irmão muito querido, assim, pastor, sabe, a minha igrejinha está muito fraquinha, pastor. Os irmãos estão muito vacilantes e tal. Maneira na palavra, assim, diz mesmo, fala mesmo pra gente. Maneira na não pega pesado. Sabe quando Paulo falou de leite? Você vê, lê as cartas de Paulo e vê o que era leite. Né? Jesus pegou pesado. Ele falou aqui, olha. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele disse, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e o meu sangue permanece em mim e eu nele. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro, esse discurso é duro para você. Sabe por quê? Não sou contra você comer carne de porco, você comer bacalhau, eu não sou contra você beber o teu vinho, eu não sou contra nada disso. Porque em tudo tem que haver controle. Agora, você não querer ouvir a verdade,
A Bíblia disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é com mensagem macia, mensagem adocicada, mensagem tipo papaya com açúcar que vai, não. Você precisa entender que Deus é santo, que Deus é verdadeiro, que Deus é único. Ele mandou o seu Filho para dar a sua vida por nós, e Ele disse, o meu corpo, porque Ele deu o seu corpo por nós. E quando ele celebra a ceia, ele diz assim, isto é o meu corpo, que vamos fazer hoje aqui, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Mas eles estavam pensando que Jesus ia tirar pedacinho, né, da carne dele e dar para isso. Pensa bem, mas é isso, quem pode beber o sangue dele? Nós somos proibidos de beber sangue, nós somos judeus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Esses são aqueles que são inconstantes, são vacilantes, não têm compromisso, não querem compromisso com a verdade. Eles querem ir para o céu. Não sei qual é o céu que eles querem ir. Não tem, apesar de que Paulo falou que ele foi ao terceiro céu, mas esse terceiro céu é a habitação de Deus. É a habitação de Deus. Se você quer ficar no primeiro céu, você vai ficar abaixo desse que está aqui sobre nós. E finalmente havia aqueles que o aceitavam como ele realmente é. Não eram muitos. Não eram muitos. Então Jesus disse aos 12, vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Observa que não foi para onde, mas sim para quem iremos. Para quem, Senhor? Imagina, vamos só deixar os outros lados, vamos deixar Pedro só o Pedro. Quem era Pedro e de onde Pedro veio? De quem Pedro veio? Pedro foi criado como judeu. E tanto ele foi criado como judeu, que lá, aqui no capítulo 13 de João, você vai ver que Jesus pega uma toalha, amarra-se com ela aqui para não molhar sua túnica, e diz que ele vai lavar os pés dos discípulos, e secava com aquela toalha. E Pedro não quis, Senhor, tu não vai lavar meu pé. Eles iam comer a Páscoa, que eu saiba, a pessoa que tem mãos não vai comer com os pés. Por que lavar o pé? Porque o pé é o apoio do corpo. Os pés representavam tudo aquilo que Pedro era, toda aquela base, as 613 leis do judaísmo, sobre as quais então ele estava vindo do judaísmo. Ele estava vindo da sinagoga. Ele estava vindo dos sacerdotes. Ele estava vindo dos escribas. Estava vindo dos fariseus. Ele estava vindo de tudo isso. E ele agora lembrava que foi ali naquele mesmo lugar que aquele mesmo homem pediu o barco dele emprestado, entrou no mar. Aliás, disse para ele assim, Pedro, vocês pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, Senhor. Então faz o seguinte, vai outra vez ao mar e joga a rede. E contrariando tudo, porque ele era um pescador, ele lembrou que ele foi lá, e quando ele chegou lá, eles apanharam tantos peixes que o barco não cabia, teve que partilhar com os outros. E quando ele chega na praia, ele se ajoelha e fala assim, ausenta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Ele estava então, eu estou vindo, eu fui desafiado na minha profissão. Toda a minha experiência como pescador não deu em nada. A noite inteira eu saí com o meu barco, em poucos minutos eu tinha o barco cheio. Para quem eu vou? Eu vou para Roma? Eu vou para Pilatos? Eu vou para Caifás? Isso é algo interessante para nós. Para quem iremos, Senhor? Será que não está na hora de você parar de seguir ideias de homens
e conselhos de homens e começar a aceitar o conselho de Deus para a tua vida? Amém. Para quem iremos? Eu achei interessante isso, porque isso foi algo novo para mim. Eu até quando escrevi a primeira vez, eu escrevi para onde iremos nós. Depois eu fui ler, e todas as versões está para quem iremos. Não é para onde não, irmão Macaia. Não é para onde não, não é para a igreja, Assembleia, não é para a Batista, não. É para quem? Para quem iremos nós? E ele faz então, ele faz toda, ele dá uma referência que muda tudo. Diz assim: tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para quem você quer ir? Para quem você quer ir? Eu lembro muito bem, eu já contei isso, mas a igreja aqui é uma igreja que muda muito. A minha primeira viagem à Índia em 2011, estavam eu, o pastor Júnior e o irmão Jorge, o evangelista Jorge. Estávamos, já era o segundo ou terceiro culto daquela manhã, por volta de quase 1h, um calor tremendo ali em Bangalore. Era uma sala pequena e o culto acabou, mas nós não podíamos sair sem tomar o famoso chai indiano, aquele que eles jogam assim desde o alto até embaixo, né? Doce toda a vida, né? Mas aquilo é uma tradição. E tínhamos deixado os sapatos ali do lado de fora, todos deixamos nossos sapatos ali do lado de fora. Estávamos em um grupo conversando, e o Jorge, o Júnior e o pastor Peter falando sobre pessoas e tal, e alguém disse assim: mas sabe, lá as pessoas abandonam a igreja, as pessoas deixam Jesus. Quando ele falou isso, e eu estava calçando o sapato. Meu sapato era novo, bonito, né? Eu já me falou, mas o sapato no pé, calçando o sapato. E fui descobrir por que o indiano não usa sapato, eles só usa chinelo, né? Porque é fácil, tira, larga ali, vai, pronto. E aí eles pararam assim, e o que me chamou a atenção, eu parei de calçar o sapato até, levantei. Alguém disse assim: como é isso? E eu disse assim: como é isso o quê? Não, como é isso que a pessoa conhece Jesus e depois deixa? Vai para onde? Na cabeça dele, irmãos, a casa deles era o lugar de culto. Não sei se aquilo era a sala, tinha uma cozinha, eles não tinham nada, pobres de tudo. Mas ele disse assim: como é possível alguém, depois de conhecer Jesus, ainda deixar ele? Vai para onde? Vai para quem? Pedro dá a resposta: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras. Não vai ter palavra de vida eterna aonde a mensagem não foi entregue como ela é. Porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta. Não adianta eu dourar a pílula porque você é um crente tipo, não é nem vaso de cristal, vidraça de 1 milímetro, que basta um vento ela já racha sozinha. Não aguenta nada. Não, mas temos que ser pacientes, né? Não, é paciente na tribulação, isso sim. Não é paciente com quem não quer ir para o céu. Se a pessoa quer ir para o céu, ela tem que procurar saber a verdade. E eu vou repetir aquele texto, porque diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só é liberto quando você conhece a verdade. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Nós temos descoberto, Senhor, que Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a vida, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Do que mais você precisa? Você pode continuar no meio da multidão que segue a Ele porque você gosta dele.
Vou dar da multidão que espera milagre porque você precisa de um milagre, mas isso não é o mais importante. Você pode estar precisando de justiça e vir, né? Ele diz mesmo, né? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Então isso é parte do Evangelho. Mas isso não é todo o Evangelho, isso é parte. A essência do Evangelho é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a essência do Evangelho. É disso que você está precisando, é disso que eu preciso. O meu Jesus não anda em carruagens, mas ele pode entrar numa carruagem se for preciso. Mas Jesus não precisa de avião a jato, não precisa de casa grande. Não, por isso ele nasceu numa manjedoura. Mas o que ele precisa é de um coração que se abra para ele. Porque ele disse, eis que estou à porta e bato. E quem abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele quer cear contigo. Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer estar na tua vida, mas para tal, você precisa conhecê-lo e recebê-lo como Ele é. Amém. Aleluia. Vamos estar de pé, irmãos. Muitos só querem estar como multidão. Aí vem com aquela de humildade, não, eu só quero estar aqui só no meu cantinho. Mas na verdade querem estar ali no meio, porque não querem ser vistos, né? Não querem ter compromisso com Deus. Outros, como seguidores, comem com Ele. Apresentam-se como cristãos. Só que na hora de provar a sua fé, eles negam e eles traem o seu mestre. Mas ele quer aqueles que têm intimidade, aos quais ele diz assim, já não chamo mais vocês de irmãos, nem de discípulos, eu chamo vocês de amigos. Sabe, no Antigo Testamento só teve um homem que Deus chamou de amigo, que foi Abraão. Abraão, o amigo de Deus. Como é que eu posso esconder isso do Abraão se ele é meu amigo? Quando você estiver na condição de amigo dele, você vai ver o que é isso. Intimidade com ele. Fala com ele qualquer hora. Você dormiu, de repente acorda, aquela preocupação vem e você entrega para ele aquela preocupação e diz assim, ô meu irmão Jesus, meu Senhor, olha isso aí, eu não estou conseguindo resolver isso, me ajuda. Ele vai, sabe por quê? É o tipo da oração que tem ligação direta. Não precisa de fazer floreado, não precisa dizer, excelentíssimo Senhor Deus. Ah, isso é conversa fiada de homem. Fala, abre teu coração, diz o que você sente, o que você precisa. Ele, antes que você abra a boca, ele já está sabendo. Ele está sabendo das tuas dívidas, das tuas necessidades, ele está sabendo de tudo que você precisa. E ele quer te responder, ele quer te abençoar. Aleluia. João 15, 14, assim, vocês são meus amigos quando vocês fizerem aquilo que eu vos digo para fazer. Então pare de discutir com ele, de perguntar por que esse meu tem que ser assim. Se você quer ser amigo dele, chamado de amigo dele, começa a fazer aquilo que ele mandou fazer. Aleluia. Nós estamos para cercar a mesa do Senhor, mas antes vamos fazer uma oração de entrega a Deus, né? E vamos nos perguntar que tipo de pessoa nós somos dentre esses 6 aqui que foram mencionados hoje. Você é daqueles que o aceitam como ele realmente é? Na
eu recebi essas milhares de mensagens que vêm pelo WhatsApp. Interessante, né? Dizer assim, aquele que deixou a igreja por causa de alguma coisa que fizeram para ele, nunca entrou lá por causa de Jesus. Que quem está na igreja por causa dele, não sai. Tem gente que vai ouvir essa mensagem que não está vindo ao culto aqui, não está indo ao culto na sua igreja, está lá em casa emburrado. Mudaram muita coisa, mudaram o horário, mudaram não sei o que, mudaram isso. Por que não se parte mais o pão, tem que ser o pão picadinho? Por que isso, por que aquilo? Eu não vou mais lá. Porque, quando você chegar lá no céu, vai ter um monte de pão lá, bem na porta, assim. Você vai ficar a eternidade picando pão do lado de fora. Porque você deu mais valor para picar pão do que em ter comunhão com o corpo de Cristo. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. O pastor está mal. Eu não estou mal, não. Eu não quero você na porta do céu. Toda a eternidade vivendo o céu ali, aqui. Uma montanha de pão que você vai. A eternidade toda. Tu não vai só. Olha o pão. Quando tu acabar aquela montanha, tem mais umas 50 montanhas para tu fazer. Aceita Jesus como Ele é. Aceita a Ele de maneira incondicional. Ele vai caminhar sobre as águas para poder chegar até onde você está. Ele vai te tomar pela mão e vai dizer: eu sou Deus que te ergo, eu sou aquele que te levanto agora. Porque se você fracassou e se você caiu, ele diz 7 vezes na Bíblia, é um número infinito, não é limitado. Até o 6 é limitado, o 7 é infinito. 7 vezes cairá, e eu, Senhor, não é o pastor que vai lá, não, eu, Senhor, vou lá e eu vou levantar, porque eu sou o Deus dele, Ele é o teu Deus, Ele é o que é, Ele é o que é. Põe a sua mão no seu coração e diga comigo: meu Deus, me perdoa, Senhor, por todas as vezes em que eu não fui aquilo que Tu queres que eu seja. Me perdoa, Senhor, porque eu fui fraco, fui vacilante, fui interesseiro, fui murmurador, fui qualquer coisa, Senhor. Mas agora eu quero ser um crente verdadeiro. Eu quero estar contigo por aquilo que Tu és. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, todo esse trabalho que você vê só é possível por causa daquelas pessoas que eu chamo os anônimos de Deus. Pessoas como você. Muitos eu não conheço. Alguns nunca me viram pessoalmente, mas ouviram falar e resolveram investir. Olha para isso. Você vai ter aqui uma visão da realidade. Então veja se isso aqui merece ou não merece a tua ajuda. Isso aqui não dá assim fama para muitos.
mas no céu há um registro. But in heaven it is A registered by Bíblia the diz Lord. que o rico morreu e foi The sepultado. Bible says the rich man died Mas o and was Lázaro, buried. quando morreu, vieram anjos But buscá-lo. Lazarus, the angels of the Lord Toda a came and riqueza fetched do him. rico, All the wealth of the não, rich, ele não era conhecido no céu. he was not well known in heaven. E a pobreza de Lázaro, But in Lazarus' poverty, com a sua fidelidade, but his faithfulness to the Lord, ele era tão famoso no he céu was so famous in que heaven Deus mandou anjos that the buscá-lo. Lord sent angels to come and fetch Então him. não é a grandiosidade. So it's not how great you are. Quem analisa é Deus. It's God who analyzes us. Pense sobre isso. Think about this. Deus abençoe. May God bless you.